Olá e boas-vindas a mais um guia explicativo da Ford College. Bom, vamos direto ao ponto. Hoje, a gente vai vestir o capacete de engenharia estrutural para uma obra de migração bem interessante. A ideia é pegar aquele padrão clássico lá do Ethereum, o famoso Ownable, e transformar numa planta totalmente preparada para rodar na rede Solana. Para quem acompanhou o papo anterior sobre primitivas de controle de acesso, olha só, essa é a aplicação prática da coisa. É literalmente onde o rascunho vira código de verdade. Dando uma olhada rápida no nosso plano de obras de hoje, a gente tem o seguinte. Seção 1. Arquitetura Ownable. Depois, o mapa da tradução. Em seguida, inicializando a conta, validando o proprietário, teste e inspeção e fechamos com os próximos passos na construção. Certo. Começando com a seção 1. A arquitetura Ownable. O fim das permissões implícitas. O pulo do gato aqui é entender a mudança de paradigma. Sabe, lá na rede Ethereum, desse lado esquerdo, o Solidity meio que confia em variáveis de ambiente que são puramente transitórias. É como se o msg.sender simplesmente aparecesse num passe de mágica. Mas quando a gente vai para Solana, do lado direito, a história é outra. O Framework Anchor funciona como um cartório super rigoroso. Ele exige um struct com a macro account que guarda o estado ali de forma totalmente persistente. Então, cada conta precisa ser conectada explicitamente no estado da blockchain. É simples, sem registro definitivo na conta on-chain, sem permissão. Sem choro nem vela. Avançando para a seção 2, o mapa da tradução, de EVM para SVM. E o que é super legal nessa matriz de correspondência é justamente a simplicidade dela. Reparando nessas três linhas, dá para ver direitinho. O estado owner do Solidity vira, literalmente, um campo dentro da nossa struct account no Anchor. E aquele famoso modificador onlyOwner, bom, ele se transforma numa trave explícita, bem na porta de entrada da instrução. Já a função Transfer Ownership passa a ser uma instrução totalmente dedicada a atualizar esse estado on-chain, ou seja, é uma conversão super direta, mas usando ferramentas que não deixam margem para dúvidas. Entrando agora na seção 3, inicializando a conta, montando a estrutura. Com esse mapa na cabeça, a gente chega na fase de montagem. E a primeira coisa é de fato criar a conta. É aí que um número mágico entra em cena, 40. Mas o que significa esse 40? Seguinte, quando a gente inicializa a conta config no Anchor, é preciso calcular o espaço exato que ela vai ocupar. São 8 bytes reservados internamente para o discriminador do Anchor, somados a 32 bytes para armazenar a pub key do nosso proprietário. 8 mais 32, 40. Tem que ser cirúrgico aqui. E claro, jamais podemos esquecer de definir quem vai pagar por esse espaço alocado, o famoso payer. Um errinho bobo nessa conta e pronto, o contrato simplesmente não é implantado. Indo para a seção 4. Validando o proprietário, o cadeado da instrução. Bom, agora que as paredes da estrutura já estão de pé, a gente precisa colocar as fechaduras nas portas, né? Afinal, o padrão Ownable não serve para nada sem proteção. Lá no ecossistema Rust com Anchor, o segurança casca-grossa dessa festa é a macro require. Ela funciona assim. Ela pega o documento, ou seja, verifica se a pub key persistida na conta bate com a chave de quem assinou a transação, o signer. Bateu? Maravilha. Acesso liberado. Não bateu? A transação falha na mesma hora, lançando um erro personalizado super elegante, tipo um error code not owner. O Anchor lida com essas rejeições de um jeito muito limpo, lembrando bastante aquelas mensagens de revert que a galera do Solidity já está bem acostumada. Aí vem uma pergunta fantástica que o pessoal mais experiente em arquitetura de software deve estar se fazendo agora. Poxa, por que escrever o código da macro require se o Anchor já tem aquela restrição bonitinha e compacta chamada has_1? A resposta se resume a contexto e legibilidade. A restrição has_1 é excelente, de verdade, mas a macro require espelha quase que perfeitamente a instrução require msrsender igual ao owner lá do Solidity. Então, para quem está fazendo essa primeira migração mental, é a ponte mais didática para se atravessar. Sem falar que ela deixa a gente customizar as mensagens de erro com uma facilidade absurda. Seção 5, teste e inspeção. Validação de qualidade. Olha, engenharia boa é engenharia testada, não tem jeito. A gente precisa garantir que nada vai explodir quando alguém não autorizado tentar apertar os botões. Esse fluxo manual de testes no diagrama é quase uma coreografia. Passo 1, compilar tudo com o Anchor Build. Passo 2, subir o validador local da Solana. O terceiro passo é chamar a instrução Initialize para literalmente cravar a propriedade lá na blockchain. O quarto passo é o nosso caminho feliz, que é testar a ação com a chave certa e ver tudo dando sucesso. Mas o grande finale mesmo é o quinto passo, tentar executar a ação com uma chave incorreta só para ver o sistema barrar o intruso e cuspir lindamente o nosso erro not owner. E chegamos na seção 6, próximos passos na construção, ampliando a engenharia. Dando um passo para trás para ver o quadro todo, a gente construiu aqui uma fundação bem sólida para um dono só.
Mas pensando em sistemas gigantes de produção, as principais lições que a gente tem que levar no bolso são super claras. Primeiro, a propriedade tem que viver na blockchain, persistida numa account. Segundo, usar macro require para falhar rápido e dar o recado claro para quem está usando. Terceiro, a matemática de espaço é a alma do negócio. Calcule os 40 bytes à risca e garanta quem é o payer da jogada. E por último, mas não menos importante, sempre marque as contas que vão ser alteradas com o modificador mut, principalmente na hora de transferir a propriedade de uma chave para outra. Bom, tudo isso deixa um pensamento bem provocativo no ar. Se a gente acabou de instalar uma fechadura super segura, mas bem simples, como é que a gente expande isso? Como a gente escala esse modelo de um único dono para um sistema de controle de acesso robusto, baseado em um monte de funções diferentes, criando uma verdadeira fortaleza de segurança? Pois é, esse é o próximo passo natural de quem constrói na Solana. E quem quiser ir além, mergulhar de cabeça nessa engenharia Web3 e dominar essas arquiteturas, o caminho é dar um pulo no site Forge College. Lá tem tudo o que é preciso para continuar essa evolução técnica. Valeu demais por acompanhar mais este guia explicativo da Forge College e a gente se encontra na próxima.